Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a essa live aqui no canal do YouTube. Estamos também na página Flor de Lótus no Facebook e no Facebook da página Flor de Lótus e no Facebook Virginia Cose. Depois vamos abrir aí para as perguntas. Quem quiser estar enviando, pode estar colocando aí, né? A Bruna é nossa convidada especial. Ela tem um perfil no Instagram, tem canal no YouTube. Bruna, como chama o seu perfil no Instagram e o canal do YouTube? Tem página no Facebook também? Tenho, que é a página, né? Boa noite, pessoal. Eu tenho a página que é atrelada ao Instagram. No Instagram é @relatos.filha de narcisista. E aí o YouTube é o mesmo nome, né? Relatos Filha de Narcisista, no YouTube. Tá. Ah, gente, o tema dessa live, que é uma live relato, né? É convivendo com a mãe narcisista, né? A realidade ali nua e crua, um vídeo para auxiliar vocês que também, eu sei que muita gente está no cativeiro, já fiz pesquisa, cerca de 40% das pessoas que estão aqui ainda estão em cativeiro, a Bruna também está. E como você manter um mínimo de saúde mental morando com a mãe narcisista e também, né, tempos de pandemia, a gente sabe que a coisa piora e tem outras questões que fazem também as coisas piorarem nesse relacionamento conturbado que é um relacionamento com uma mãe narcisista. Bruna, você quer falar um pouquinho do que você publica no seu perfil no Instagram? Então, gente, o que eu publico lá eu publico bastante coisas sobre ajuda, porque principalmente por estar ainda em cativeiro, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é complicada essa situação. Muitos filhos, né, filhas sobreviventes já saíram do cativeiro, mas as sequelas ficam, né? Então, o que eu faço ali no perfil e nos vídeos também do YouTube é ajudar vocês também de alguma forma com as coisas que eu aprendi, que funcionam para mim, tá? Para viver essa situação, né? Para a gente sobreviver. E claro, também levar uma ajuda, um conhecimento, porque é o que eu acredito que só o conhecimento liberta a gente, né? Então, quanto mais a gente souber sobre o narcisismo materno, a gente vai aprender a se blindar e não sofrer mais tanto com isso. Sim. Lembrando, gente, que ninguém tá no cativeiro porque quer, tá? Normalmente, em primeiro lugar, é a dependência ou a falta da independência financeira. Sim, E depois tem pessoas que sofrem com dependência emocional, com codependência. Tem vítimas que sofrem com a síndrome de Estocolmo. Então, ninguém fica em uma relação abusiva porque quer, tá? Principalmente quando se trata de mãe e filho, tá? No sim. caso da Bruna, em específico, graças a Deus, né, Bruna, não é síndrome de Estocolmo, é questão financeira mesmo, Não, que acho que é sim, menos difícil, né? Porque você tem tendo essa liberação emocional, o financeiro a gente alcança, né, Bruna? sim. E eu sei que você É, vai alcançar, querida. eu sofri um golpe financeiro, né? Um golpe também, questão de amizade, há um tempo atrás, faz um bom tempo. E isso foi uma das coisas que eu estava longe, né, da minha mãe narcisista. E isso foi uma das coisas que me fez voltar para casa dela, porque ela se fez de boazinha e ela me convidou para voltar. E fez todo né, um teatro e falando que iria me ajudar, sabe? Então, bem, eu acredito que qualquer sobrevivente que está aqui ouvindo sabe bem o que é isso. Eu, né, nessa época, mais uma vez, acreditei, né, que as coisas poderiam ser diferentes e caí totalmente no jogo de manipulação dela, porque depois eu acabei descobrindo que era só para afrontar o meu irmão, né? Que eu não estava falando com ele na época
e ele estava morando aqui junto com ela na casa dela. Então, depois eu fiquei sabendo que me trazer era para tentar afrontá-lo. E Nossa. aí eu acabei descobrindo isso e depois aconteceram outras coisas na minha vida que realmente meu financeiro, infelizmente, foi por água abaixo devido ao que aconteceu. E aí que eu não consegui me reerguer para sair daqui ainda. Nossa, que duro, né? Essa pessoa que te deu esse golpe, aplicou esse golpe é narcisista ou não? É Olha, ruim de ruim Virgínia, mesmo? eu não sei. Eu acredito, é como você disse, tem gente que é ruim de ruim, né? E nem foi só a questão assim financeira, era uma pessoa que eu tinha, né, ela tinha me oferecido uma ajuda também. E depois ela fingiu que não foi isso que ela fez, não, tipo, como se eu fosse louca, sabe? Então, Sei. sinceramente, respondendo sua pergunta, provavelmente acho que é narcisista também. Possivelmente. Tem quanto tempo que você voltou pra casa da sua mãe? Ah, agora já faz acho que alguns anos. Já faz alguns anos já. E de lá pra cá você descobriu o narcisismo quanto tempo depois que você voltou pra casa dela? Então, eu descobri o narcisismo, eu tinha, né, 27 anos, né? Foi com aquela matéria do programa do Fantástico, né, que abriu meus olhos de que Foi em tinha alguma coisa. 2017, tem 4 anos Isso, aproximadamente. 2017. E aí eu já sabia, né, já tinha pesquisado, até conto num vídeo meu que uma época eu entrei em negação e achava que eu que estava doida, que a minha mãe não era narcisista. Eu tive essa dúvida no início, né? Mas depois eu vi que realmente ela tinha todos os traços e que não parava de me abusar. Então eu tive certeza depois que ela realmente era narcisista. Mas eu ainda passei por um bom processo de achar que pode ser que ela tinha cura, né? Esse processo de dúvida que acho que todo sobrevivente passa, Sim. que a gente não tem certeza, né? A gente fica com muitas dúvidas, mas depois a gente acaba tendo certeza que realmente é narcisista e que aí eu vi que não tinha mais jeito, né? Não, que realmente não tem cura, né? Que é um transtorno de personalidade e ela vai ser sempre assim, ela vai sempre abusar, ela vai sempre manipular e não tem como. Não tem jeito, né? Pessoal, antes da gente dar continuidade aqui, recadinho rapidinho, o cupom Terra15, os últimos dias, tá? Tem aí 48 horas para você aproveitar, não sei quando teremos outro cupom. 15% de desconto, o nome do cupom é Terra15 e eu estou fazendo um sorteio. Quem efetuar a compra do curso Como Superar Mães Narcisistas do dia 20 até o dia 31 desse mês de julho vai concorrer a uma consulta, tá bom? O link está aí na descrição para vocês clicarem, ok? Bruna, depois que você descobriu o narcisismo, você ficou um tempo anestesiada, já tinha voltado para casa dela. E como que foi encarar a sua mãe narcisista depois de você descobrir que ela era narcisista? Como conseguir olhar nos olhos dela e que a vontade que dá, gente, é de, sabe, de agredir, sinceramente. Você fica Sim. com tanta raiva, ter sido enganado a vida inteira, ter sofrido tanto abuso sem saber que era abuso, que é o que passa pela nossa cabeça, mas claro, né, somos empatas e não é isso que a gente acaba fazendo. E obviamente ninguém é bobo, porque se encostar a mão estatuto do idoso na certa, Exato. xadrez para quem pensa nisso. Então, mas é um pensamento que vem na cabeça. E como encarar ela sabe, olho a olho depois de descobrir o narcisismo? Como foi esses primeiros dias para você? Então, foi muito assim horrível. Eu acho que é uma sensação assim que dá para descrever o quão horrível foi. Porque quando eu percebi que realmente ela me abusava, ela me fazia de besta, fazia o que queria de mim, ficava me difamando para todo mundo, contando coisas da minha vida, fazendo fofoquinha, e que eu vi que realmente ela não iria mudar e que não tinha conserto, foi decepcionante. Eu acredito que é uma das piores sensações que a gente sente, porque a gente olha e pensa assim, por quê? Né?
minha mãe, por que ela precisa ser assim? Por que ela é tão odiosa? Por que ela quer destruir a minha vida? Então a gente fica muito revoltado, muito indignado com tudo e a gente, sei lá, só quer saber de sumir, né? Vamos se dizer assim, né? Sumir no mundo porque a gente não, de início assim, a gente não aceita isso bem. Com certeza a gente não aceita. E aí, como que você foi olhar para ela? Você conseguia conversar, fingir que não sabia? Então, sinceramente, eu não olho, vamos dizer, até hoje, assim, direito para ela. Eu de verdade não consigo. É um gatilho muito forte para mim. Eu não consigo olhar mais nos olhos dela, assim. Acho que principalmente agora, né, que os abusos se intensificaram, então a gente mal se fala, porque eu não dou esse contato, eu evito. Como estou ainda em cativeiro, eu fujo, sinceramente, de todas De as confronto? situações. Sim, né? Eu faço o método da pedra cinza, então eu chamo o menos atenção possível, mas minha mãe narcisista é extremamente perseguidora. Ela me persegue pela casa, onde eu vou, o ambiente em que eu estou. Então eu tento Elas evitar todo sufocam, tipo de confronto. né? Elas têm uma coisa de ficar sufocando a gente com perguntas em Tem, cima, em cima, em cima, atrás de sim. suprimento, né? Atrás de reação. É Sim, bem e ela bizarro fica isso. muito nervosa justamente porque eu não dou o suprimento. Hoje que eu entendo melhor, eu não dou o suprimento que ela quer. Então ela fica muito nervosa e faz aquele ciclo repetitivo, né? Que já falei sobre os ciclos, que ela tenta fazer a bondade, aí a gente não cai mais, não dá o suprimento, daí ela fica com ódio e aí ela começa a fazer coisas que te pirraçam, que te provocam, justamente para criar um ódio em você e ela ter algum tipo de suprimento que nem que seja raiva, você vai estar dando atenção para ela. E aí, nesses primeiros dias, você é, não confrontou, não fez nada, evitava o contato visual e te dava medo de saber que ela era narcisista e estar convivendo ali com ela nesses primeiros dias, quando você descobriu? Sim, sinceramente, eu tenho medo de algumas coisas até hoje. Tem coisas que eu não aceito de que ela fez assim que para eu comer, por exemplo. Infelizmente tem coisas que eu desconfio Ai, meu e Deus. é, isso é um pouco, né, assim, mas Assustador, eu diria. eu prefiro pecar pelo excesso. De Porque teve cuidado, né? situações que já aconteceram que foi bem estranho, assim, ela insistindo muito para eu comer algo. E eu nem digo de, sei lá, gente, de ter alguma coisa muito grave ali, sei lá, no alimento, mas eu vou lá saber, né? Se ela me odeia, o que que ela pode fazer, né? Então eu prefiro pecar pelo excesso do que pagar para ver e me ferrar de alguma forma, né? Não sei. E ela te atacava assim, te confrontava de forma, que a Viviane está dizendo aqui é só de forma indireta. De forma direta ou de forma indireta? Com insinuações ou era algo explícito mesmo? Dessa questão da comida, você diz? Das provocações no geral. Ah, ela fazia de toda forma, Virginia. Tinha dias em que era só as indiretinhas, né? E humilhações, assim, que ela costuma fazer, mas tinha dias que ela fala na lata mesmo, e eu deixo ela falando sozinha, mas ela vai atrás e sai falando atrás, assim. Não importa se eu tranque a porta ou algo do tipo. Continuam falando, elas são todas Continua. mesma faculdade, né? Da maldade. Uhum. E aí você conseguiu passar por essa fase difícil que foi a descoberta, ter que encarar, ter que conviver. Depois você foi ganhando conhecimento, né, através Sim. do tema.
E foi. E como foi depois disso, depois da descoberta? Como você, hoje ainda, como você consegue não cair numa depressão? Como você faz para não entregar os pontos e Sim. desistir, por exemplo? Olha, como eu disse, é o conhecimento que liberta a gente. Então, eu disse, né, já em vários vídeos, quando eu descobri sobre o narcisismo, foi um soco no estômago, mas também eu enxerguei pelo lado positivo de que agora eu sabia o que estava acontecendo, tinha um nome e eu sabia onde procurar. Então, isso, de certa forma, foi libertador, por ter o conhecimento do que é. Então, quanto mais eu estudei sobre isso, né, procurei na internet, aí foi a época que eu criei também um Instagram, justamente para trocar essa experiência com outros sobreviventes, porque eu comecei a ver que tinham muitos que sofriam esse tipo de abuso. Então, foi ali que a gente começou a trocar experiência e é ali que eu fui desabafando, que eu acredito que é uma coisa que ajuda bastante a gente. Sim, Conversar com uma pessoa de confiança, porque obviamente nós seremos invalidados por muitos, né? Mas a gente, eu espero que as pessoas tenham pelo menos uma pessoa para confiar, né? Para desabafar sim. um pouco. E eu acredito que fazer meditação me ajudou bastante. Tentar me acalmar, fazer exercícios de respiração. Claro que não é só isso, né? Mas eu tenho crise de ansiedade, né? Eu tenho transtorno de ansiedade, então eu tinha muito pânico quando eu tinha os gatilhos, né? Com a minha mãe narcisista. Então, ajudar a se controlar na respiração, no meu dia a dia, foi bem melhor do que quando eu não tinha conhecimento e ela simplesmente conseguia me abusar o dia inteiro, o tempo todo, e me provocar, né, por exemplo, o tempo todo. Eu imagino que não deva ter sido fácil. Você conseguia sair de casa, ficar um tempo fora, sei lá, trabalhando, estudando? Ou você fica ou está direto com ela em casa? Então, antigamente, quando eu trabalhava fora, até era bom de certa forma, justamente para sair um pouco do ambiente tóxico, né? Mas agora, infelizmente, por causa de pandemia, tudo, eu estou, né, trabalhando em casa. Eu tenho algumas coisas que eu faço pela internet, né, além do relatos. Então eu trabalho em casa e ela também está em casa. Então por isso que tem o Desde a agravante. pandemia Sim, até desde a hoje ela está pandemia. em casa. É. Ela fazia alguns bicos, assim, né? Ajudava umas primas minhas, etc. Mas não é nada fixo, não é nada que ela ficava direto. Então, ela acabou ficando mais tempo em casa. E aí foi aí que se intensificou mais, né? Os Com abusos certeza. também. Sim, eu imagino. Então, depois da pandemia, você não tinha essa fuga, né, de ficar fora de casa, de É, trabalhar, estudar fora de casa. Você sim, conseguia fazer, ou consegue fazer do seu quarto refúgio, por exemplo? sim. Pelo menos o quarto, sim, é o meu refúgio. Quando a gente estava totalmente, né, em lockdown, eu não saí para lugar nenhum, né? Hoje em dia eu vou, né, tomando os cuidados todos de máscara, tem uma pracinha, um parque perto de casa. Então eu vou, respiro um pouco lá, né, no parque para dar uma amenizada na cabeça. Mas daqui da minha casa eu tenho o quarto, que é onde eu passo a maior parte do tempo, porque ela, como eu disse, ela é bem perseguidora, então se eu desço, né, vou na cozinha, ela escuta que eu tô na cozinha e aí ela vai atrás, né, só para ver o que Nossa. eu tô fazendo, para me atrapalhar ali de alguma forma. Eu acredito que o pessoal que veio do meu canal, do meu Instagram, já sabe desse negócio da cozinha,
Porque é muito recorrente, gente. Eu sempre falo esse da cozinha, porque acaba me atrapalhando até de comer muitas vezes. Eu acabo dentro do quarto e aí como bolacha, alguma coisa assim, porque ela realmente fica ali no território querendo mostrar que é Marcando. dela e Ah, aí é, ela quer ficar mostrando que é dela. E por que que eu estou ali atrapalhando pra ela? Ela causar me coloca, desconforto, né? Pra você é, ficar incomodada, né? exatamente, ela me deixa desconfortável no ambiente para eu sair. Sim, certo. Ah, você consegue fazer a pedra cinza, Bruna, ou não? Ou já conseguiu, não consegue mais? Ou tá usando a pedra cinza? Então, eu hoje em dia já tenho uma consciência maior e não dou suprimento para ela. Tem muitas perguntas que ela me faz e que eu só simplesmente não respondo. Deixo ela falando sozinha mesmo. Eu acho que é um Ela processo insiste também. quando você não responde? Insiste, E insiste aí? e dependendo de algumas situações do que ela quer saber, ela dá uma surtada, assim, ela grita. Grita? E eu, gente, de verdade, hoje em dia, eu por fora, né, não me abalo mais. Eu, por dentro eu tô um pouco, né, com sangue quente. Mas por fora, eu realmente faço aquela cara blasé e deixo ela falando sozinha. E não respondo o que ela quer que eu responda, ou eu falo assim, você sabe que eu não vou te responder essa pergunta, e Você simplesmente fala assim? saio. Falo, mas saio, porque senão piora. Então, eu falo e corro, vamos dizer assim. Sim. É, você Porque eu tem tenho um pouco filhos? de receio, né? Você tem filhos? Não, não tenho filhos. Ainda não tenho filhos e acredito que seria um inferno É, triplo com se eu certeza. tivesse filhos. Acho que ela ia, sei lá. Nossa, Ela eu ia nem imagino o que ela iria triangular, fazer. nossa, tentar tirar sua autoridade, se Ela incomodar com faz sua isso com a seu minha filho. gata. Eu tenho Ah, uma gatinha. ai, gente. E com a minha Triangula com a gatinha, gata. sim, triangula com a gata, porque eu falo, olha, não dá comida a tal horário, porque, por exemplo, é o horário errado do gato comer. Ela vai dar, sabe? Eu falo, olha, não faz tal coisa, que, né, enfim, a gata não precisa disso. Ela vai e faz, tirando a minha Dá comida que autoridade não totalmente. deve. Sim, dá. Se deixar ela dar comida o dia inteiro, deixa o bichinho obeso e A minha obviamente não também. pode, né? Em questão de saúde. E deixa o Uhum. bichinho obeso e viciado em comida, me desobedece Assim total. mesmo. Imagina se Imagina fosse com uma filho, né? criança. É, Sim, pois é. nossa, não quero nem imaginar. Seria um Nem imaginar, pesadelo. né? Se prevenir pra quando tiver filhos que você não esteja mais aí com ela, porque realmente Sim, é um inferno. exatamente. Fiquei 6 anos com a minha filha no cativeiro e, meu Deus, se você não tem autoridade e ela não respeita, elas não respeitam nada e Não, você fala, não pode dar isso aí que elas dão mesmo pra infernizar mesmo e sim. pra paparicar o neto, né? Dar tudo que não pode, né? Ah, é E bizarro, se a gente. criança é maiorzinha também, acredito que aí já fica ensinando a mentir, né? Dá as Muito. coisas e fala, olha, não conta pra sua mãe que eu te dei. Aí já ensina a Uhum. mentir, já ensina coisa errada. Nossa, as sobreviventes lá no Instagram, principalmente, me falam bastante sobre isso, que infelizmente tiveram essa situação em que moraram junto com o filho e que era um inferno, não tinha autoridade, não podia fazer nada. Não, era como elas às vezes falam que se sentiam como irmãs e não como mães do próprio filho. Por aí. Irmã. E coloca o filho contra a mãe, né? Pra virar aquela guerra, aquela triangulação entre bode expiatório e dourado. Elas colocam as filhas como bode expiatório e os netos como dourados e faz aquela triangulação. É muito Sim, bizarro. Isso quando coloca os genros na jogada também. Triangula com o genro, com o neto e com a filha. Já é. vi também caso assim. Ela já tentou, né, com o meu Ah, aí, ó. marido, mas não sem sucesso, porque
Ele, né, já percebeu logo de início, quando a gente começou o relacionamento, que ela já não era muito assim legal, que já tinha algo estranho, mas ela já fez de tudo. Ela entra em competição com meu marido. É, um exemplo, ele fez em um ano, um dos meus aniversários, ele fez um bolo para mim e ela fez um outro logo em seguida, assim, e ainda perguntou para mim qual que estava mais gostoso. É um absurdo. E nem precisava ter feito um outro bolo, né? Isso quando eu ainda não sabia de nada, né? E não sabia nem que ela era narcisista. Mas a gente já percebia as atitudes estranhas dela desde lá. E, Bruna, agora que você já sabe tudo mais, já passou esse tempo todo, ocorreu algo bem grave, né, nos últimos tempos, né, que seu pai veio a óbito e aí piorou, né? E comigo também foi assim, depois que meu pai, eu só descobri o narcisismo, na verdade, depois que meu pai veio a óbito, porque Uhum. os ataques se intensificaram, ela queria roubar a minha filha mais velha a todo custo, depois que meu pai morreu, com a desculpa de que ela estaria muito sozinha, Meu né, Deus. e queria alguém que ela não gostava. A noite era muito terrível. Ela dizia que a noite era o pior horário, porque ela ficava muito sozinha. Para você também piorou. Por que Sim. piorou? Então, porque o meu pai, graças a Deus, ele era um homem muito bom. Ele não era narcisista, então ele sempre foi um homem muito bom. Eles se separaram quando eu era pequena, né? Eu era criança, então eles não conviviam mais, né? E meu pai sempre me amou muito. Eu tenho certeza, assim, a plena certeza de que quando eu conheci o amor né, de pais e filhos, veio do meu pai, porque eu sentia o tanto que ele me amava. Eu, sim, agradeço a Deus por ter tido a sorte de pelo menos ter o pai, que eu sei que muitos sobreviventes têm um pai e a mãe narcisista, né? Mas eu pelo menos tive a sorte de ter um pai bom. E o meu pai, ele me protegia de alguma forma. Ele sempre estava querendo saber o que estava acontecendo. E eu acredito que a minha mãe narcisista, ela tinha um pouco de medo de fazer algo comigo e que eu corresse e contasse para o meu pai, por exemplo, e meu pai fizesse alguma coisa, tomasse uma Uma atitude atitude. drástica. E aí, depois que infelizmente ele faleceu, que faz, né, pouco tempo, é, parece que ela acha que tem um poder assim sobre mim, porque agora não tem ninguém para me defender, sabe? Eu acredito, eu sinto isso vindo dela, porque agora ela pensa assim, bom, não tem mais o pai dela para defender ela, então agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Então aí os abusos se intensificaram, mas depois que meu pai faleceu, ela começou a me perseguir muito mais, ela começou a me afrontar muito mais, ter atitudes assim horríveis. E Bruna, ela ficou triste, chorou com a morte do seu pai. Ai, Virgínia, foi horrível. Ela fez um escândalo se colocando como vítima. Meu pai, ele estava em outro estado, né? Ele morava no estado do Paraná. E aí a gente ficou sabendo, né? Infelizmente por telefone, ele já estava internado. E aí depois veio a notícia do falecimento dele. E quando eu contei, ela ficou aos gritos, aos berros, se fazendo de vítima, praticamente se jogando no chão. E eu ali, que realmente, né, filha, precisando de uma ajuda, para vocês verem, gente, que a mãe narcisista não tem um pingo de empatia, porque Não ela mesmo. simplesmente fez um show e eu tava lá, entendeu? E Triste, esse show foi desolada. o que? Ai, como estou sofrendo porque meu marido morreu? Ela se colocou numa posição como se ela fosse a viúva, né? Mas eles não estavam juntos há 1 milhão de anos mais, eles não Ah, estavam é? vivos.
Sim, eles se separaram, eu acho que eu tinha 2 anos de idade. E eles já nem se falavam E mais ele há muitos conseguia anos. meio que te proteger, mesmo não morando com vocês mais? Sim, ele fazia o que ele podia também, né? Não Uhum. conseguia tão efetivamente, mas ele Mas fazia o pelo que ele menos podia. Sim, era algo que ela, tipo, tem que prestar atenção porque ele tá ali, pode isso, reclamar, minha máscara pode cair para ele pode contar para outras pessoas, exatamente, né? exatamente. No caso da Ela minha mãe, não, é, foi falta de gente para infernizar mesmo. Como ela é, não tinha mais quem infernizar além de mim, aí a bomba veio só para mim. Depois de um tempo, ela pegou a nora dela como bode expiatório e me deu um descanso de uns 2 anos. Depois hum, a nora dela, que era bode expiatório, cortou contato com ela. Aí uhum, voltaram os ataques para mim. meu Deus do céu. Mas Elas no meu mudaram, caso elas mudaram. não foi o mesmo motivo que o seu, não. Não foi. É, Porque então, meu pai não me protegia, era abusador também, então é. Então, não nesse ia. caso, ela fez um show, assim, se colocando como vítima, se colocando como se ela tivesse mais triste que todo mundo, assim, sabe? Ela que estava sofrendo. E ele era casado, seu pai? Ele era viúvo, né? A esposa dele, né, minha madrasta, tinha falecido há acho que 1 ano, 2, mais ou menos. Nossa. Então ele E, estava, né, em outro estado e ele estava morando com a minha família, que é do Paraná, com as minhas tias, que são irmãs dele, né? a Thelma tá perguntando como que estão as autoridades em relação ao narcisismo. Continua no mesmo. Tá falando um pouco mais, mas no meu ponto de vista, pelo que eu vejo, continua na mesma, infelizmente. Né, Bruna? É. Tem algumas Gente, notícias, assim, né, que falam que vai ser obrigatório o teste de narcisismo em algumas questões, mas eu acho acredito muito não. difícil, sinceramente. Eu também acho. Nem de psicopatia fazem direito, Exatamente. né? Gente, a Bruna, ela é minha afiliada. Ela vende o curso Como Superar Mães Narcisistas. E vou pedir para vocês que estão interessados no curso efetuarem a compra pelo link que está na descrição, que é o link da Bruna. E aí a comissão cai para ela, tá? Então, peço que vocês deem essa preferência e cliquem aí. Aproveitem o cupom de desconto Terra15, válido até o dia 31, até as 23h59 e 31 de julho. E quem efetuar a compra do dia 20 até o dia 31 de julho concorre ao sorteio da consulta. E você vai poder escolher se você quer a consulta de análise da psicanálise, pois sou psicanalista, ou se você quer terapia Ayurveda, que é saúde física e mental, alimentação saudável, e terapias alternativas, né, para alguns sintomas que as vítimas têm, ou a mentoria, que é um aconselhamento, tá bom? Você vai poder escolher se você for o contemplado nesse sorteio. Aí eu vou colocar o link aqui para vocês que estão ao vivo, deem a preferência para o link para que a Bruna esteja aí recebendo a comissão dela. Bruna, antes da gente continuar, eu queria pontuar algumas coisas que você vai me responder aí do outro lado se que assim, eu fiz tudo isso, gente, inconsciente. Porque eu Uhum. achava que minha mãe tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Eu achava que ela era psicopata ou que ela era louca. Então eu fiz tudo intuitivamente. Eu morei com a minha mãe até os 15, me casei aos 15, voltei para casa dela aos 17, me casei de novo aos 18, voltei aos 20, 18, voltei aos 20 anos, saí de casa de novo aos 22, voltei aos 24, por fim, aos 25 eu saí de vez. E todo esse período eu fiz uma pedra cinza intuitiva, porque eu sabia que tinha algo errado, mas eu não sabia o que era. Então eu não reagia às provocações dela. Meu pai não me provocava, meu pai
não tinha o narcisismo do psicopata ali aparente, né? Era escondido. Então ele não me provocava, mas a minha mãe provocava o tempo inteiro. Mas eu não reagia, eu escutava tudo calada, eu não rebatia, eu não me explicava, exceto na adolescência, né? Nos primeiros anos de adolescência eu batia de frente. Mas assim mesmo nunca xinguei, nunca levantei a mão, nada. E na fase mais adulta eu realmente me fazia a pedra cinza mesmo. Eu entrava muda e saía calada, né? Só ia em casa mesmo dormir. Então, não reagir às provocações é uma forma de você manter um mínimo de saúde mental convivendo com qualquer pessoa narcisista. É não reagir. Não reagir mesmo, porque eles provocam para ver, eles têm prazer de ver a reação, né, Bruna? É verdade. Concorda? Sim, não adianta a gente reagir. Eu já fui o tipo de pessoa que reagia, eu não aceitava, principalmente na minha adolescência. Eu não aceitava ela ser assim, não aceitava ela me abusar. Eu nem entendia, não sabia que era narcisismo, mas ela não me tratava bem, ela me fazia passar vergonha na frente das pessoas. Então eu não aceitava isso. Eu ficava extremamente revoltada e eu batia de frente com ela. A gente brigava todo dia, o tempo inteiro, toda hora. E eu digo para vocês que isso que a Virgínia tá falando é muito certo. Não adianta. Quanto mais você provoca ou responde ou fica debatendo com ela, é mais suprimento. É mais coisa que ela tem para se fazer de vítima para as outras pessoas, para falar para as outras pessoas que olha como você é rebelde, né? E olha o que eu tenho que enfrentar, essa menina é rebelde. Então, isso acaba servindo de suprimento para ela usar contra você. Então, não adianta mesmo bater de frente, falar um monte de coisa, falar tudo que a gente tem vontade. A gente realmente tem muita vontade de falar um monte de besteira, Se né? justificar, né? Se justificar, mas não adianta, gente. Elas não estão interessadas, elas não querem saber, tá? Elas acham sim que é a gente que tá errado o tempo todo, porque a narcisista nunca acha que elas estão erradas, né? Por nada. Então, você sempre vai ser a culpada por tudo. Aí vai adiantar de que você brigar, você ficar nervosa, muitas vezes ter uma crise de ansiedade, de pânico, passar mal. Eu já cheguei a passar muito mal, né? Eu tive tremedeira, aquela batedeira no coração de tão nervosa que eu fiquei. E não adiantou, porque depois que eu me acalmei né, enfim, tudo se acalmou, eu vi ela rindo com cara de deboche. E quem passou mal fui eu, gente. Então, entendam o quão é importante não bater de frente também com ela, porque não Sim. vai adiantar. E depois, quem se ferra é somente você. Só você e a sua saúde que vai pro ralo. Vai, piora, né? Sim, A Iauarana, ela diz que está naquele momento do diagnóstico em que ela não consegue aceitar o desamor. Iuarana, querida, tem que destravar, né? Porque realmente não é fácil, mas é o primeiro passo. Se você não aceitar esse desamor, você pode, né? Não sei dizendo o que vai acontecer, enfiar o pé na lama da vitimização. E aí você põe o pé, a vitimização te suga e você fica ali naquela lama, e não consegue sair depois. Cuidado, né? Aceitar é o primeiro passo e se curar, né, é o segundo. Se você tem dificuldade para aceitar, as primeiras aulas do curso falam justamente da aceitação. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta aula. Porque é algo que é difícil para muita gente. E talvez tenha alguma questão que está te impedindo de aceitar. E você trabalha essas questões nas primeiras aulas, tá? Aproveite os 15% de desconto, Terra 15, de qualquer parte do mundo. Tem esses 15% de desconto, mas você pode dividir em 12 vezes sem juros, pode pagar nos cartões de crédito, Pix, tem várias formas de pagamento. Aproveita, clica no link da descrição e faça o curso.
Alguém comentou alguma coisa aqui, suculentas da loura. Como não reagir é algo enlouquecedor, muita maldade. É enlouquecedor, realmente é. Mas reagir enlouquece mais ainda a gente, acredite. Sim, enlouquece muito mais a gente reagir. Na hora a gente vai ficar nervosa por causa da provocação que ela tá fazendo. Mas, gente, tenta respirar, tá? Porque a gente fica nervoso, a primeira coisa que falta é a respiração. Então, de verdade, tenta respirar profundamente e sai da situação. Sai do ambiente e sai de perto dela para você ter um pouco mais de clareza, assim, mental. Eu acredito que funciona. A Deise está dizendo que tinha até náuseas, insônia, dor do estômago. Muita gente fala isso, né? Que sente náuseas. Que bizarro, gente. Eu tive Outra coisa problema no também. estômago, então Eu é, também. uma das partes Gastrite. do meu problema é porque era emocional. Então eu Claro. passava muito mal. Estresse. Sim, Outra coisa também é não dar empoderamento. Como que você dá empoderamento para a mãe narcisista? Fazendo as vontades dela, ficando disponível o tempo inteiro, fazendo favor o tempo inteiro, indo resolver as coisas para ela o tempo inteiro, caindo nas provocações. Cada vez que você cai nas provocações e reage, ela tem suprimento. E cada vez que ela tem suprimento da sua reação, ela se sente mais no controle e mais empoderada. Então, uma das formas de deixar a mãe narcisista com fome e tirando parte desse empoderamento, é não reagir das provocações. Porque ela se sente empoderada porque você está morando na casa dela e elas dizem assim: quem é você para viver sem mim? Que você pode até ir, mas eu sei que vai voltar. Quem é você? E elas pensam isso. Quem somos nós para viver sem e depender do dinheiro delas? Muitas, sim. né? Outras sugam o dinheiro dos filhos, né? Não é sempre o mesmo caso. Mas elas se sentem empoderadas pela questão financeira. Então você tem que tirar esse empoderamento de outras formas. E uma das formas é não reagindo às provocações, não cair nas iscas, né? Elas jogam indireta, elas sugerem que nós somos loucas, que nós somos ruins como a família do pai, que não somos boas mães, que não somos bons pais, que não somos boas na nossa profissão. Então elas jogam a isca pra gente morder. E eu não mordia, porque eu ficava calada. Ela falava, cabeça em Nárnia, eu não escutava. Eu deixava ela falar até ela cansar. Eu só saía de perto quando ela ia pra me bater, aí me trancava no quarto. Ela não era de me bater, bateu pouquíssimas vezes, mas quando eu via que o caldo ia engrossar, eu trancava a porta. Ela esmurrava, falava que ia derrubar a porta e não conseguia. Mas também tem essa questão, porque elas entram em fúria narcísica. E aí, se você mora com a mãe narcisista, nessa hora, é hora de se trancar no quarto. E se você tá vendo que ela vai derrubar a porta, começa a gritar pro socorro, que aí os vizinhos vão escutar, elas vão ficar com medo da máscara cair. Principalmente as narcisistas ocultas. Sim. Se a sua mãe não tem medo de polícia, de vizinho, da máscara cair, medo da polícia ela vai ter. Liga pro 190, acho que é 190 no país todo, não é? Eu não sei. Acho que sim. Liga pra polícia e a viatura vai chegar e ela vai parar, porque elas têm medo da polícia. Mas não se submeta à agressão física. Não se submeta mesmo. Faz boletim de ocorrência. Chama a polícia, grita os vizinhos. Porque quando elas agridem e a gente fica de boca fechada, isso também dá o quê? Empoderamento. Tá com medo de mim, porque sabe que eu desço a mão, que eu bato e tem que me respeitar, né? Me respeita pela dor, batendo. Mesmo eu tenho casos de filhos de mães narcisistas de 40 anos que ainda apanham da mãe narcisista em cativeiro. Caramba. Elas batem mesmo, tá? Principalmente aquelas que têm mais traços borderline ou traços de psicopatia. É muito sério, gente. É um problema social. O narcisismo e a psicopatia, os cluster B, são transtornos de personalidade que são um câncer na sociedade. Destrói as famílias, destrói os filhos, porque é doença, e há aqueles que caem para o lado ruim da árvore, que se transformam em psicopatas e narcisistas, e a sociedade cada vez vai apodrecendo mais. E aí, quando a gente tenta ser voz
Sim, Para combater, para educar, para informar, as pessoas vêm apontar dizendo que a gente está destruindo família. Que família? Nunca foi família. exata, Nunca foi. Nunca foi. exatamente. O que a gente faz é informar para que as próximas gerações não repitam esse padrão de abuso. Para que as coisas melhorem no futuro através da informação. Né? Exatamente. Essa é a nossa meta. Não cair na manipulação da culpa. Você caía ou cai nessa manipulação por culpa, esse coitadismo, esse vitimismo. Olha, eu, assim, Virginia, uma época eu caí, né, nessa de sentir culpa, né? E já fui vítima, né? Já tive o perfil vitimista também lá atrás, quando eu descobri, né? Eu acho que isso é até normal, tá? Acho que a maioria dos sobreviventes passam por isso. Mas depois eu percebi que é como eu digo, né, em vários vídeos, só a gente pode salvar a nós mesmos. Então, quando a gente sai desse papel de vítima, né, de ser vítima e se fazer de vítima, a gente começa a realmente se libertar. Porque ficar no papel de vítima não ajuda em nada, não vai te fazer evoluir em nada, só vai te colocar num papel de coitadinho mas é você que decide o que vai ser da sua vida, sabe? A gente não escolheu ter uma mãe narcisista, mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer com essa informação. E aí a gente vai ser vítima para sempre, não vai reagir, ou a gente vai usar isso como combustível para a gente ser uma pessoa melhor. Porque o Sim, narcisista ensina a gente a não ser igual a ele. Eu acho que é uma das principais lições. A gente aprende o que é ser tóxico, manipulador, mentiroso e muitas outras características péssimas, e a gente sabe exatamente aquilo que a gente não deve ser. sim. E o maior, eu acho que o maior prêmio para elas é fazerem de nós mini delas, né? A versão miniatura delas, né? Olha, Exatamente. que monstro que eu fiz. Que bonitinho, olha, é um monstro igual a É. mim. Para a E aí, sociedade, vai se fazer de vítima, falando: nossa, olha o que ela se tornou, meu Deus, onde foi uhum, que eu errei? Mas por dentro ela vai estar, né, dando gargalhadas e falando: tá vendo? Se eu não presto, ela também não presta. Ela é igualzinha a mim. exatamente. E ela é Então tá igualzinha a mim. comemorando por dentro. Sim. É, eu percebo que quanto mais a gente fica o oposto do que elas são, mais elas ficam com ódio e com raiva. Porque a gente Sim. não repete o padrão que elas esperam. Que, na verdade, o plano de vida delas é transformar a gente nelas. Quando a Uhum. gente sai e vai para o caminho oposto, que é o caminho do bem, da empatia, elas parecem um misto de raiva e inveja, porque a gente não está fazendo aquilo que elas esperavam que a gente se transformasse, né, em monstro como ela, como, monstros como elas são, né? Ah, É Bruna, verdade. a manipulação, tava falando da manipulação de culpa. Eu caía Sim. muito, muito na manipulação de culpa. Muito mesmo. Me achava um monstro. Acreditava em tudo que ela falava que eu era. E essa coisa do vitimismo, a minha mãe narcisista, ela não tem esse perfil de se fazer de vítima. Ela é Uhum. a. Uau, a poderosa, a que nunca fica Sim. triste, a que vence obstáculos. Ela é a melhor resiliência em pessoa, poderia dizer Sim. isso. E então ela não tinha essa coisa de vitimização, de se passar por vítima. Ai, como sofro. Como Uhum. sofro com minha filha. Não tinha muito disso. Como que você reage a isso? De você ser a filha problema, a filha que traz tristeza para a sua mãe. Como você reage? E como Então, não cair nessa manipulação de culpa? Como você não cai mais hoje? Antigamente eu ficava super chateada, principalmente com a campanha de difamação, né, que ela fazia, e as pessoas ficavam é, realmente assim, falando: nossa, como você é ruim para ela. Eu sentia muita culpa, eu ficava realmente achando que a culpa era minha. Hoje em dia eu percebo que não é.
tá? Eu sei que muitas sobreviventes sentem muita culpa, mas o que eu consegui perceber é que o que ela é, o que ela faz, são as atitudes dela. Você entende? Não sou eu que sou culpada pela atitude que ela teve. Porque se fosse assim, eu sempre coloco a situação ao contrário, né? Se a gente tem uma atitude ruim, acho que a gente sempre tem que parar para pensar racionalmente. Se a gente tem uma atitude ruim e magoou uma outra pessoa, a gente vai saber corrigir essa situação. A gente é bom, então a gente pede desculpa, né? E segue em frente. Quando a gente tá com a mãe narcisista, que ela não tem empatia e que ela faz mesmo e não tá nem aí pro que a gente vai achar, pensar ou se magoou a gente, esse é o jeito dela, né, do transtorno. Então, a gente não tem o que fazer. A culpa não é nossa dela ser assim, sabe? A Exatamente. gente Bem não. lembrado. Então. Ela é assim porque ela gosta de ser assim e ela não quer ser diferente, ela não quer mudar. Isso é muito Eu acho que importante é isso lembrar. que a Elas gente não querem precisa mudar. entender. Não, elas não querem. Porque se quisessem, gente, eu acho que muitos filhos aqui, sobreviventes, já conversaram, antes mesmo de saber do narcisismo, já conversaram com a mãe narcisista, já tentaram argumentar ou fazer ficar tudo bem. E elas fingem, elas somente fingem que querem que fique tudo bem, mas passa uma semana elas já estão te manipulando e te abusando de novo. Então você percebe que elas não querem mudar. Você percebe que não faz diferença para a vida delas. Elas não querem ser diferentes. Eu acho que o pior de tudo, a dificuldade maior da aceitação é justamente isso. Aceitar que elas gostam de ser como são. E elas gostam, gente. Elas gostam porque elas acreditam na Narciolândia. De fato acreditam que são as melhores e que nós somos as pessoas erradas, cruéis e perversas, somos os algozes da vida delas. E elas gostam disso, dessa coisa essa disputa. Elas gostam, é isso que tem que entrar na cabeça de vocês que ainda não acreditam, não aceitam isso. Porque elas gostam. Poxa, Virginia, mas como assim gostar de ver uma vida dessa, uma vida medonha? É assim como psicopata, gente. Lembram? Cluster B, ala B do DSM-5, dos transtornos de personalidade. Pedra cinza é importante, né? Eu acredito que para você também foi, né, Bruna? O que é pedra cinza, gente? Eu costumo dar o exemplo da parede, ó. O que tá lá que você tá mais escondido na imagem que você tá vendo? O branco, o preto, é o que? O cinza. É você passar desapercebido. Como? Não contando a sua vida, não rebatendo, não caindo na provocação, nas iscas. É você se fazendo de surdo e mudo. É difícil? É. Ah, Virginia, você ficava quieta porque você tem sangue de barata. Não tenho mesmo, gente. Não tenho. Mas eu vi que não adiantava. Era bater palma pra doida, apesar delas não terem nada de doidas. A minha ficha caiu muito cedo disso. Que era bater palma pra palhaço. Eu falei, gente, não faz sentido eu rebater com uma pessoa que não é normal. Então eu ficava quieta e não me arrependo absolutamente nada de ter ficado quieta, gente. Não me arrependo mesmo. Não responder emocionalmente também. Como que você não responde emocionalmente, Bruna? Eu faço isso que você disse, Virginia. Eu não falo nada, né, da minha vida. Não mais, né? Não falo nada, ela não fica sabendo de nada. Tenta ainda, né, por outras pessoas ficar sabendo, mas se sabe alguma coisa é o mínimo do mínimo, né? Porque tem os macacos voadores dela. Sim. Mas eu costumo realmente não demonstrar as minhas emoções. Eu passo o mínimo possível, fico o mínimo possível no mesmo ambiente que ela. E eu não demonstro mesmo as minhas emoções. Claro que eu sei que é difícil, eu não deixo de sorrir, né? Se eu estou ali conversando com meu marido, alguma coisa do tipo. Mas quando eu percebo que ela está prestando muita atenção, a gente já sai do ambiente e não
não convive com ela, porque aí eu vejo que ela tá Importante. prestando atenção em tudo que eu tô fazendo, né? Então eu saio realmente de perto e não deixo ela saber o que tá acontecendo ou o que eu tô sentindo. Infelizmente, isso gera a fúria dela, tá, gente? Vai gerar sim a fúria, mas é aquilo, é a sua saúde mental que você tá preservando. Eu acho que é isso que você tem que pensar, justamente para não dar o suprimento para ela. Pense na sua saúde. Exatamente. A Carolina está dizendo, é economizar para sair do cativeiro. Gente, é Exato. muito importante, além de economizar, fazer a aula gratuita Virada da Prosperidade. Por quê? Além de você obter informações sobre administração financeira, existem padrões de repetição de vida financeira herdada pela mãe narcisista. Normalmente, elas são um desastre na vida financeira. Elas pegam um monte de empréstimo, mania de agradar todo mundo, né? Empresta cartão para um, para outro. Elas são um fracasso na vida financeira. Aquelas que dão um golpe do baú, né, nos maridos, até que não, né? E você às vezes cresce com essas crenças e você já ouviu tanto, mas tanto que você não vai ser ninguém sem ela, que você não tem capacidade de se manter sozinho, que você vai voltar para casa dela, porque quem é você para viver sem ela? São padrões negativos, crenças que te limitam e te impedem de sair. E tem outra coisa também chamada autossabotagem. Então é um mini curso chamado Virada da Prosperidade. Vou deixar o link na descrição. Não deixem de assistir, não deixem de fazer os exercícios e praticar o que eu falo lá. Tá? Já perguntaram também, Virgínia, no seu curso tem aulas relacionadas à vida financeira? Sim, tem um módulo inteiro sobre a questão financeira, para você trabalhar crenças negativas, crenças sabotadoras e também uma aula de 2 horas de administração financeira, o que você deve poupar, o que você pode gastar, onde você deve investir, tem também, tá bom, gente? Eu vou deixar o link do curso gratuito Virada da Prosperidade na descrição, ok? É muito importante realmente economizar, saber Sim. lidar com esses gatilhos, porque são gatilhos. Você pensa em sair, aí você pensa, nossa, será que eu vou conseguir realmente sair? Será que eu vou dar conta de pagar as contas sozinha ou A sozinho? gente fica com medo, né? A gente Medo. tem o medo, que é o que prende a gente. Aí, se a mãe narcisista percebe, ela vai se aproveitar desse medo que você tem, porque elas estão o tempo todo prestando atenção na gente, querendo sugar algo da gente. Então, quando elas veem o medo, veem que a gente, né, não está dando um passo adiante, é aí que elas ficam e puxam a gente cada vez mais mesmo. Verdade. Pessoal, entrem no grupo do WhatsApp. Vou deixar o link também na descrição. Amanhã à noite eu vou postar um podcast e vou abrir o grupo, ele fica fechado, abre em datas e horários específicos. E eu vou abrir depois o podcast para tirar as dúvidas de vocês. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição e vou deixar também o link do canal do Telegram, né? Eu coloco dicas de livros, dicas de filmes, tudo que vocês me passam que é bem interessante eu compartilho lá. E tudo que acontece nas redes sociais, YouTube, eu sempre posto. Quem tá lá no canal do Telegram não tá perdendo nada. E você que é aluno, não deixe de entrar no canal do Telegram do curso Como Superar Mães Narcisistas, que está dentro do site, e do Mães Narcisistas Advance. Porque tem um canal de alunos e lá eu posto links exclusivos de lives exclusivas, de desafios. Amanhã tem reunião dos alunos do curso Como Superar Mães Narcisistas, do Clube do Livro. Temos o nosso Clube do Livro, escolhemos um livro e amanhã vamos falar da primeira parte desse livro, às 19 horas. Virgínia, eu sou aluna do Como Superar Mães Narcisistas. Como que eu acesso a reunião? Será pelo Meet. Você vai entrar no canal do Telegram de alunos e vai aguardar às 18h55 amanhã. Eu vou colocar o link, você clica, entra com sua senha do Gmail e pronto. Você cai. Você pode ficar com a câmera, não é gravado, tá? Você pode ligar sua câmera, ou voz, ou chat. Todos os alunos do Como Superar Mães Narcisistas. Então, você quer aproveitar os 15% de desconto, quer aproveitar, concorrer ao sorteio e participar amanhã da reunião, faz a compra ainda hoje, para que você tenha acesso
ao canal VIP de alunos para ter acesso à reunião, poder tirar suas dúvidas, contar sua história, sua experiência, e também a gente vai comentar sobre o livro, tá bem? Não se esqueça de utilizar o link da Bruna, que está na descrição, tá bom? Bem, eu vou abrir agora para as perguntas. Você quer fazer alguma consideração, Bruna, enquanto eu olho aqui as perguntas? Claro. Só queria dizer assim, né, para todos os sobreviventes que estão aqui assistindo, que realmente não vale a pena entrar em um combate, tá? Quando a gente começa a entrar no combate, se você for parar para pensar direitinho, você vê que depois quem só perde é você. Não adianta entrar num combate porque elas não vão mudar, elas sempre vão se achar as certas, ninguém nunca tá errado, então você só vai realmente perder a sua saúde psicológica entrando num combate com ela. Então façam uma pedra cinza, com certeza. Sim. É verdade que a maioria dos filhos de mães narcisistas se tornam borderline? Não. Expliquei em um vídeo que a maioria dos filhos de mães narcisistas recebem diagnósticos equivocados, dentre eles o transtorno borderline, tá? Normalmente são sintomas de estresse pós-traumático complexo, que é pouco estudado tanto na psicanálise quanto na psicologia, porque nós não temos catástrofes, apesar de ter muita violência no país, as instituições menosprezam o estresse pós-traumático, só atrelam o estresse pós-traumático à guerra e, sei lá, um carro que bateu, e esquecem que lares disfuncionais, né? Acidentes, ocasionam estresse pós-traumático. Normalmente são esses sintomas de estresse pós-traumático que são confundidos com o transtorno de personalidade borderline. O borderline no Brasil é muito romantizado, é muito pintado, coitados, pessoas que amam demais. Na Europa e nos Estados Unidos, não. Tanto que é cluster B, ala B. Eles não estão na ala B, quem tem transtorno de borderline, à toa não, gente. É porque falta empatia, sim, mas aqui tem uma romantizada por falta de conhecimento. Se você pegar grandes autores que falam de transtornos de personalidade em inglês, em alemão, você vai ver que é outra história, né? Essa romantização, não. Eu acho que dificilmente as vítimas têm transtorno de borderline de fato. Porque só se são aquelas que você vê que não tem empatia, que são perversas, né? Porque não estão no cluster B à toa. Então, se você recebeu o diagnóstico de borderline, procure outra opinião. Outro psiquiatra que entenda do transtorno de personalidade, que entenda de estresse pós-traumático complexo, que entenda dos cluster B para te dar um diagnóstico correto. Ou um psicólogo, ou um neurologista. Tem Dr. Kurt Mendonça, tem uma lista, gente, eu tenho uma lista de psicólogas, psicanalistas, tem professor de yoga, tem neuropsicopedagoga, tem médicos que são parceiros do curso, e eles oferecem até 20% de desconto para os alunos. Então, você que é aluno, entre em contato comigo, passa seu nome completo para eu confirmar que você é aluno, que eu te libero essa lista para você consultar e ver se realmente é isso, porque a maioria acredito que não, a não ser aqueles que não sejam empatas, tá? Mas tem um vídeo que eu explico tudinho para vocês aqui, eu vou deixar esse vídeo nos comentários. Quem for perguntar, coloca interrogação, tá, gente? Ela sabe tudo que faz? Ela acha isso certo? Sim, elas sabem exatamente o que fazem tudo conscientes. As mães narcisistas malignas, elas têm microdelírios. Quem fala isso é o psiquiatra e psicanalista Dr. Otto Kemberg. Ele fala que todo o narcisista maligno, ele tem não são delírios, são alucinações mesmo. Sai da realidade, mas duram apenas alguns minutos. Normalmente, esse perfil tem um perfil megalomaníaco, é aquela mãe narcisista raiz, sabe? Aquela que realmente se acha a última bolacha do pacote, ou narcisistas políticos, líderes. Eles saem da caixinha mesmo, mas voltam, tá? Porque eles têm consciência do que fazem. Então, são micro, eles não são
psicóticos, eles não são pessoas que vivem fora da realidade, como esquizofrênicos e alguns graus de autismo. Não, eles não são loucos, mas eles podem ter pequenas crises de megalomania mesmo, de achar que são seres divinos, superiores, mas voltam para a consciência, tá? Mas todos têm consciência do que fazem, assim como os psicopatas. Fiquei um pouco preocupada agora de ouvir essa parte, Virgínia. Que olha, minha mãe, ela cria umas coisas na cabeça dela, umas realidades paralelas que não existem, nem um pouco daquilo, nem parecido com aquilo. Então, realmente... Alguns narcisistas acreditam nas próprias mentiras, outros não. Mas alguns acreditam na própria mentira. Mentem tanto que acabam acreditando nas próprias mentiras. Ela quer frequentar sua casa depois que você muda. A sua mãe, se você acha que vai querer frequentar, vai querer te visitar, Bruna? Olha, vai. Pra manter a máscara, né? De boa mãe, de que tá tudo bem. E pra saber o que tá acontecendo na sua casa, né? Também. Ela vai querer, mas... não vai, tá, gente? Eu tomei essa decisão, ela não vai saber nem aonde é. Em nome de Jesus. É isso aí. Não vou deixar. Não quero, gente. Às vezes as pessoas podem ouvir isso que eu digo. Até eu falo bastante isso nos vídeos, que eu quero o contato zero. E podem pensar, nossa, como ela é fria, né? Já vieram muitas pessoas falarem coisas assim pra mim. Mas, gente, hoje em dia... eu prezo pela minha saúde psicológica, mental. Então, eu acho que você ficar pensando demais o que vão falar de você, o que vão achar de você, é porque você ainda não se recuperou, não se curou, não está no processo de cura de fato. Porque a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Não é a verdade sobre a sua vida. Então... preze você pela sua saúde, porque ninguém vai fazer isso por você. Sim. Eu, quando saí de casa e vim pra cá, pra essa cidade, 4 anos depois, ela tava morando na mesma rua que eu, gente. Tava Meu morando Deus, na mesma rua. Seria um pesadelo. Eu me mudava no outro dia. Elas podem se emocionar com algo. É verdadeiro o choro deles? Eu acredito que depende da ocasião. Acredito que elas podem se emocionar a morte de alguém querido, que elas têm algum sentimento, porque para a psicanálise eles têm sentimentos. Eles realmente... não é amor genuíno, é uma coisa meio egoísta. Aquele amar como se fosse parte de você. Então, para algumas pessoas, a psicanálise acredita que sim, que eles amam, mas é um amor egóico. Quando eles choram, pode ser que choram por alguém que elas estão apaixonadas, porque tem época que elas estão com fogo, que eu vou te falar, né? Aí elas têm paixonite, parece adolescente. Sim. Aí elas podem realmente sofrer. Terminou o namoro, elas sofrem, elas choram de verdade. Mas elas também choram falsamente para manipular. Ai, como sofro com a minha filha. Ai, sim, né? Choram e fazem teatro. Então depende. Pra mim é lágrimas de crocodilo, Virgínia. A maioria dos casos, lágrimas de crocodilo, porque eu já peguei, né, a minha mãe narcisista fazendo um show pra uma pessoa no WhatsApp, né? Ai, meu Deus, lá, 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 lá. E quando ela desligou o áudio, que ela enviou o áudio pra pessoa, passou. O choro passou. Não tinha mais choro nenhum. Então, eu não acredito em uma lágrima que cai dos olhos dela. Não acredito mais. Eu vi minha mãe narcisista chorar 2 vezes em todos os anos de convivência. 34 anos de convivência. Eu vi ela com os olhos vermelhos quando a mãe dela morreu. Vi ela chorando rios. Ela passou 2 semanas chorando. Ela chegava do trabalho, ela só chorava. Só chorava. O que meu pai fez? Arrancou a máscara dela para a cidade inteira. Aí ela chorou. Nossa. Ali eu acho que era choro sincero. 2 semanas só chorando. Porque foi descoberta. Foi descoberta. A outra vez foi assistindo meu nome na Record.
aquele Rodrigo Faro, aqueles casos de crianças abandonadas que passam Sim, fome. Aí eu acho que mexe na criança interior delas. Aí eu acho que elas choram. De fato choram, de verdade. Pensando nelas, né? Não nunca é, nos outros, né? sim, Ah. exato. Virgínia, minha mãe me soltou a pérola de que tenho que me fazer de santinha em qualquer circunstância. Ah, elas querem que a gente sejamos perfeitos para que elas fiquem com a fama de boas mães, né? Ou que sejamos terríveis para elas ficarem com o fardo de terem que aturar filhos irresponsáveis, cruéis, ingratos, né? Que elas adoram Sim. também falar isso. Virgínia, Ingrato independente é da o que a gente mais idade, escuta. é. Independente da idade, ela sabe o que faz, porque a minha tem 70 anos, só piora a cada dia. Sim, a minha tem 78. 78. E elas pioram a cada dia. Pioram a Sim, cada dia piora e com a idade. vão piorando mesmo. Afastamento é pouco pra elas, tá, gente? É pouco. A Viviane falando que não me recorda nem momento a mãe dela chorando, olha. A Esté falando que a mãe é acumuladora. Sim, a última reunião que nós fizemos dos alunos, uma aluna comentou da mãe ser acumuladora de gatos. Tem as que acumulam coisas, animais. Por isso que eu vejo as pessoas falando: ah, se a pessoa gosta de bicho, ela é boa pessoa. Já vi Nem sempre, né? psicopata que, assim, trata cachorro igual gente. Dá comidinha na boca, leva no veterinário, cuida, dá remedinho. Não dá comida no chão, não. Vai pegar a poeira do chão. Tem que dar Mas no não tem potinho. empatia por uma criança. Mas é pedófilo, né? Exatamente. Cuidado, hein, Então, gente, com esse negócio aí de bicho, porque olha o tanto de gente mau caráter que eu conheço, que não come carne, né? Que é vegano, inclusive, e que é psicopata, que é narcisista. Cuidado, cuidado, abra um olho, a tá? minha mãe Muito narcisista, teatro. a minha mãe narcisista, Virgínia, ela é acumuladora também. Ela é acumuladora de coisas. Ela acumula bolsas, sapatos, roupas, objetos, coisa que ela não precisa, já não tem mais serventia. É, eu já deixei uma sacola de doação de roupas para ela, né, doar para a igreja, enfim, que era na época, deixei com ela. Ela pegou todas essas roupas, o que servia nela, ela o que não servia também ela fez servir, que ela esticou até servir, né? Que eram roupas minhas. E ela não doou nada do que eu pedi para ela doar. E eu tentei pegar essas roupas de novo, justamente para fazer a doação, e ela escondeu. Foi um terror, assim, foi uma briga muito grande. Isso há anos atrás, gente. E aí eu achei um absurdo, mas ela realmente acumula tudo e ela não doa coisas, não dá coisas. Quando ela Que dá bizarro. alguma coisa, tem alguma manipulação, alguma Ah, coisa por lógico, trás. Tem lógico. alguma coisa por trás. Então, mas é muito difícil ela doar, dar alguma coisa para alguém. Meu Deus. Ive! Para! Para! Adora uma galinha, né? Depois coloquem aí no CQC. Ele falando da galinha. Entrevista Jair Bolsonaro, CQC. Zoofilia. Coloca no YouTube que vocês vão ver. Que ele adorava uma Misericórdia. galinha. É, não é bonito não a coisa, meu povo. O cenário do Brasil é esse. Meu Ai, Deus. ai. Ah, a Vera dizendo que comeu o pão que o diabo amassou. Sim. Triste. Raquel, o Todos problema é os que a mãe dias. é. A doses homeopáticas, diga-se de passagem. Sim. O problema é que minha mãe é narcisista grandiosa, maligna, e minha irmã é narcisista oculta. Nó. Aí junta a Meu fome com a Deus. vontade de comer. Meu Fuja para as Deus. colinas. Fuja. Estou saindo de casa mesmo sem poder, só com aluguel. Estou um pouco depressiva. Como curar essa dor dessa falta de um amor de uma mãe? Flávia, se organize para pelo menos você juntar dinheiro para se alimentar, pagar água, luz, internet e o aluguel durante 6 meses.
não saia só com o dinheiro do aluguel, para você não correr o risco de voltar. Nesses 6 meses você vai trabalhando e juntando dinheiro para os próximos meses. Sobre essa dor, não tem jeito. Cura da criança interior. Dentro do curso Como Superar Mães Narcisistas tem a jornada da cura da criança interior. Não tem jeito, tem que trabalhar essas feridas. Muita gente fica, ai Virgínia, eu fico um pé atrás porque eu tenho medo de doer. É melhor sofrer de uma vez trabalhando essas feridas, porque sim, o curso trabalha essas feridas, realmente trabalha, do que ficar sofrendo aos poucos, sentir essa dor e não se libertar dessa dor. Porque você todo dia sofre um pouco, com medo de enfrentar uma dor maior. Os dias vão passando, daqui a pouco você está depressivo, não entende por que está depressivo. Então é melhor enfrentar, faça o curso, se possível, Flávia, faça o curso e trabalhe a cura da criança interior. Porque é importante, é fundamental, eu diria, imprescindível. Bruna, eu quero te agradecer, querida, muito obrigada pela sua disponibilidade. Mais uma vez eu peço que vocês deem preferência quem for efetuar a compra do curso no link da Bruna, vou deixar na descrição e nos comentários. Compartilhe, curte esse vídeo, compartilha no seu Facebook como quem não quer nada. Virgínia, não estou recebendo as notificações nem do Facebook e nem do YouTube, porque você não está interagindo. Você que está no Facebook, você tem que clicar lá em seguir primeiro. Você tem que ir lá no botão de curtir, lá de curtir a página, tem do lado, você clica, coloca assim, todas as notificações, aí você não perde nada. E quem está no YouTube tem que fazer a mesma coisa, do lado do botão de se inscrever tem um sininho. Você clica e coloca lá todas as notificações, mas se você não comenta, não curte, o YouTube entende que você não está muito interessado e você acaba se desinscrevendo sem saber. Então, confirma se você está inscrito e coloca lá todas as notificações para você não perder nada. Deixe um comentário para interagir, uma curtida. Assim você ajuda a divulgar o transtorno de personalidade narcisista. Bruna, eu quero te parabenizar pela sua resiliência de estar ainda de pé dentro de uma pandemia com uma mãe narcisista. Parabéns por não ter desistido, não desista mesmo, porque tem muita vida boa no futuro, né? Agora eu sei que é difícil, gente. Talvez vocês que estão em cativeiro não consigam enxergar que na frente tem algo muito bom, mas é nisso que eu acredito, que algo bom nos espera. Não é nada fácil, Virgínia, né? Acho que todo mundo que tá aqui sabe. Não é fácil. Mas é aquilo, gente. Você vai desistir? Não, desistir não é uma opção, sabe? E eu queria aqui também, né? Eu imagino que deve ter pessoas que me acompanham, né? Lá no meu Instagram ou, né, no YouTube. Eu queria agradecer vocês, agradecer a Virgínia, agradecer vocês de uma forma geral. Porque o carinho de vocês, a troca de energia, quando vocês estão no YouTube, quando vocês estão, né, no Instagram, essa troca de energia também ajuda a gente a seguir em frente. Eu acredito que eu ajudo um pouquinho vocês me ajudam um pouquinho também a ter força. E somos nós que entendemos essa situação, somente filhos de narcisistas que entendem. Então vamos nos unir, vamos nos ajudar uns aos outros, que aí o que eu desejo para todo mundo é justamente que a gente fique livre e que a gente seja feliz mesmo, que é o que deveria ter sido, né, desde o início, que a gente seja feliz para sempre. Sigam lá no YouTube. Isso. Relatos no YouTube. Filha de Narcisista no YouTube, gente. No Instagram, @relatos.filha de narcisista. Gente, sobre isso da Bruna falando dessa troca, quem julga filhos de mães narcisistas que desabafam na internet são pessoas que ou não são empatas ou não são vítimas. Sim. Porque eu já vi até psicólogos criticando que ficam no grupo e fica aquela disputa de quem sofre mais. É quem não viveu na pele, porque quem está em cativeiro, quem não tem condições de pagar uma terapia, gente, é o que ajuda. O que é isso? É o que ajuda, é desabafar, trocar experiência, uma palavra amiga de conforto. Quem julga é quem não passou por isso. Fala de conhecimento de faculdade, de graduação, de doutorado, mas não tem o doutorado da vida, da experiência vivida na pele. Porque é fácil falar, e no meio acadêmico
tem muita gente, arrogante, que se acha demais, arrogante, que pensam que são melhores do que outras pessoas por terem um doutorado, uma graduação, uma pós-graduação. Pode ter na teoria, mas não tem na prática, porque se tivesse na prática, teria empatia com as vítimas que... o único lugar que tem para desabafar, às vezes, é na internet, onde são ouvidos por outras vítimas. Então, não fiquem com receio de desabafar, não. Aqui também é para isso. Quem quiser desabafar, pode desabafar. Alguém vai responder, eu tenho certeza. Porque aqui é um dando a mão pro outro. Porque eu sei na pele o que é, a Bruna sabe, quem tá do outro lado, que é sobrevivente, sabe. A gente não tem MBA, não tem doutorado, né? Mas a gente tem a experiência da vida. Eu, como psicanalista, me ponho, mesmo que eu não fosse vítima, mas os preceitos que a psicanálise na formação me passa é de se colocar no lugar do outro, porque na psicanálise você tem que fazer uma transferência. Como fazer essa transferência sem essa humanização? E às vezes é isso que falta. E se você que tá com dificuldade de manter a terapia, o curso é uma ferramenta de apoio, não substitui a terapia, mas é uma ferramenta de apoio. E aí você pode dividir em 12 parcelas, né? Você tem 1 ano de acesso ilimitado. Então você tem praticamente exercício para o ano inteiro para você se curar e para transformar a sua vida. Então, clica no primeiro link, que é o link da Bruna, efetue a compra e inicia, vire várias chaves aí da sua vida e mude a sua vida, porque é isso que você merece, né, Bruna? É isso que todos nós merecemos. E não se sintam envergonhados de desabafar. Desabafo não é choramingo, não é vitimização, é porque tem pessoas que realmente não têm com quem conversar. Sim. Né? Muitos filhos e filhas sozinhos, né, vivendo a situação. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem a internet para unir a gente, né? Cada vez mais, é um clique, é tudo muito rápido. Então, a gente precisa, sim, pegar a parte boa da internet, né? E se unir, como a Virgínia mesmo diz, nós somos manos e manas de alma, né? A gente sabe o que um outro passa. Exatamente, exatamente. É isso, gente. Os alunos não se esqueçam que amanhã às 19 horas tem a reunião. É amanhã? Hoje é quinta, né, gente? Hoje é quinta. E eu falei do... Como é o nome? Do podcast. Eu falei às 19 horas. Mas não vai bater o horário. Então, gente, o podcast será às 18 horas. Quem é do grupo do WhatsApp, às 18 horas eu vou publicar o podcast. Em seguida, vou abrir o grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas. E às 19 horas eu entro com os alunos do curso Como Superar Mães Narcisistas na reunião online. Você que é aluno do Como Superar Mães Narcisistas, entre no canal do Telegram e acesse o link. Tá bom? É isso, gente. Bruna, querida, obrigada. Uma boa noite para você. Deus continue te abençoando, prosperando, te dando saúde e te dando essa força, né? Que com certeza a sua força inspira outras pessoas que passam pelo mesmo de estar no cativeiro. Tá bom, gente? Ó, eu consegui, a Bruna vai conseguir, você que tá do outro lado vai conseguir também. Se organize, faça a aula Virada da Prosperidade, que é um mini curso gratuito, o link vai ficar na descrição. Faça a aula, economize. E se organize que você vai sair. Não espere a pandemia passar, hein? Não espere, não. Não espere. Porque a gente não sabe quando que isso vai passar. No mundo inteiro tá assim. Não espere. Corra atrás. Ó, como eu sempre digo, ó, arregaçar as mangas, tá? Não é só desabafar, não. Tem que agir também. Tá bom? Beijo, gente. Uma boa noite pra vocês. Tchau. Obrigada a você, Bruna. Tchau, tchau, gente.